Essa palavra, ela veio ao meu coração e o Senhor, ele mandou que eu ministrasse essa palavra aqui para a vida de alguém. Ananias recebe esta palavra da parte de Deus. Dentro desse texto, irmãos, vai nos falar que aqui, irmãos, Saulo de Tarso, ele já havia aceitado o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E esse momento que Saulo, ele aceita o Senhor, ele mesmo vai dizer, numa das suas cartas, que não foi homem algum que pregou o evangelho para ele. O próprio Jesus Cristo se apresentou para Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E foi um divisor de águas, porque Saulo era perseguidor dos cristãos. Saulo era ruim, mas Deus tinha um plano na vida de Saulo. E ali, irmãos, quando ele teve encontro com o Senhor Jesus, ele ficou cego. E ele foi levado carregado e ele ficou ali na casa de Judas em oração. Saulo já havia aceitado o Senhor. Então ali quando ele está lá orando, o Espírito Santo foi até a casa desse homem que o seu nome é Ananias. E o Senhor disse: Ananias, vai até a rua chamada direita e entra na casa de um homem chamado Judas. Porque ali na casa dele tem Saulo, está ali, um homem chamado Saulo. E ele está orando. Saulo estava orando para que Deus enviasse, porque era necessário. Ele já havia aceitado o Senhor, mas era necessário que alguém cheio do Espírito Santo pudesse pôr as mãos sobre a sua cabeça. E quem é essa pessoa? É Ananias. Ananias é esse instrumento que Deus vai usar para impor as mãos sobre Saulo de Tarso, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então, o que eu quero trazer aqui, irmãos, dentro dessa palavra, é quem sabe você esteja passando um momento difícil no teu ministério, na tua chamada, você está cansado, você está afadigado, ferido, machucado e pensando, não, eu vou parar por aqui. Mas Deus mandou trazer essa palavra para você e Deus está dizendo assim, ei, se levanta, atravessa a esquina, Halabacandarácia, se levanta, atravessa a esquina e vai lá, entra na casa dele, entra na casa dela. Nós não precisamos de muito, irmãos. Para os Ananias do Senhor, você não precisa de muito, você não precisa dos grandes altares. Você precisa apenas atravessar uma esquina, entrar num bairro, entrar numa vila. E com as tuas mãos que foram ungidas pelo Senhor, e pôr as mãos sobre a vida de quem precisa ser cheio do Espírito Santo. Então essa palavra é para você. Você, instrumento de Deus, que quem sabe tem falado, eu vou parar, eu vou desistir. Não, o Senhor, ele quer te usar. Quem foi Saulo? Saulo se torna no apóstolo Paulo, um grande missionário. Mas nos bastidores, Deus levanta e usa Ananias. Quero que você reflita nessa palavra, porque Deus, ele ainda conta com você. Ananias, instrumento de Deus. Pega essa palavra, reflita, medita e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.